Graças a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de podermos mais uma vez meditar nas Escrituras e dar sequência ao nosso estudo. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração e entregando esse momento nosso a Deus. Pai de graça, bondade e misericórdia, no nome de Jesus, que nós reunimos aqui nessa manhã mais uma vez, pedimos que a graça do Senhor esteja presente em nosso meio, que o Teu Espírito possa se manifestar através da nossa meditação nesta manhã, que as vidas possam ser alcançadas, edificadas, que as dúvidas possam ser esclarecidas e que o Seu nome seja amplamente glorificado através das nossas vidas nessa manhã. Se conosco é o nosso pedido no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Eu dividi a lição em 4 etapas e hoje eu vou concluir o processo da queda falando um pouco da redenção que a queda vai nos, como eu posso dizer, a redenção que a queda vai nos propiciar, né? Se não houvesse queda, não precisaríamos de redenção. Se não precisássemos de redenção, não precisaríamos de redentor. Então eu quero me ater com vocês a Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E esse texto, esse versículo, né, nós costumamos chamar ele na teologia de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, ou embrião do evangelho. Por quê? Aqui é profetizado pela primeira vez que nós teríamos um Redentor, né? O texto vai dizer que o Senhor colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente que viesse a vir da serpente, ou da própria serpente, né? Como vocês viram nas aulas anteriores, a serpente, ela não é só uma representação do mal, ou um símbolo do mal. Aqui no texto, a serpente era o próprio Satanás no Éden, trabalhando, atuando na tentação do homem, né? Então aqui o desenrolar da nossa lição nessa manhã vai visar justamente esse pedaço específico, né, da solução que Deus deu para o problema, tá? Alguns podem pensar assim: mas foi Deus quem criou este problema, né? Não, Deus não criou este problema. Vamos desatar um pouco esse nó, né? Deus cria o homem íntegro, inteiro, perfeito. Deus não cria o homem ingênuo, Deus cria o homem inocente, e nós temos que saber diferenciar as coisas. Adão no Éden não era ingênuo, Adão no Éden ele era inocente, tá? Era um cidadão, era uma criatura inteligente, altamente inteligente, contudo inocente. Quando da abertura dos seus olhos, né, ele e Eva fazem uso do fruto e os olhos são abertos, né, aquela inocência ela é diminuída e agora o homem passa a ter um outro senso no seu olhar, né? A Bíblia mesmo ensina: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, o restante será bom, né? Então, quando a Bíblia fala que os olhos de Adão e Eva foram abertos, isso quer dizer que trouxe trevas para o interior daqueles que haviam sido criados pelo Pai das luzes, e naqueles dois havia luz e não havia trevas. Quando da abertura dos olhos do primeiro casal, as trevas entram no coração do homem, as trevas agora pairam a mente do homem, tá? Eva e Adão, eu já disse isso em algumas aulas anteriores, né? Eu só quero puxar o fio da meada com vocês. Eva e Adão, né? Se nós tomarmos por duas linhas distintas no momento da queda, a primeira linha, que Eva estava dialogando sozinha com a serpente. Aonde estava Adão? O que estava fazendo Adão, né? E nós temos uma outra linha que pode dizer que Eva conversava com a serpente e Adão estava junto e não fez nada. Ou seja, nas duas linhas,
Eva estava como alguém bastante vulnerável, embora também dotada de bastante inteligência, de uma alta inteligência. Contudo, onde estava Adão? O que fazia Adão? Não é? Aí você vai dizer para mim, mas Tiago, marido e mulher não ficam juntos o tempo todo. Ok, mas a aliança que um tem com o outro é presente o tempo todo. O compromisso que um tem com o outro é presente o tempo todo. Não é porque eu não estou com a minha esposa em determinado momento que eu não sou um homem casado, ou que eu não tenho o compromisso que eu assumi com ela diante de Deus e diante dos homens. Então, isso nos mostra que havia alguma deficiência no primeiro casal, né? No que tange a comunicação, né? E esse tipo de deficiência é muito presente ainda hoje, não só nos relacionamentos maritais, mas também nos relacionamentos na igreja, nos relacionamentos sociais. Então é muito importante entender isto, né? Eva é induzida pela serpente, é tentada pela serpente, não é? E nós temos que levar em consideração que Deus não tenta a ninguém, Deus prova aos seus servos, e a Bíblia fala que Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. Contudo, quando você lê 2 aos Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar que ele teve provações da parte de Deus que quase o fizeram morrer, ou seja, ele não chegou a morrer, mas levaram à beira da morte. Então Deus nos prova até onde Ele sabe que podemos suportar. O que eu posso suportar, você talvez não suporte. Aqui foi a primeira provação e a primeira tentação. O que estava sendo provado por Deus ali? A fidelidade de Adão e Eva, o livre-arbítrio concedido a Adão e Eva, e Satanás, em contrapartida, estava tentando a Eva sobre se ela era obediente e se ela sabia administrar o livre-arbítrio que Deus lhe deu. Entendem como há diferença? Deus nos prova, Deus nos, vamos usar a palavra teste, né? Mas não é uma expressão muito comum. A provação é uma expressão melhor, o processo didático de Deus, né? E Satanás, em contrapartida, tenta, mas ele não tenta querendo ver a nossa aprovação, ele tenta querendo nos ver cair. Então, o processo que levou à queda foi um processo de mão dupla. Enquanto Deus estava provando o homem para mostrar ao homem, ou para provar, né, ali no Éden, a fidelidade, o amor, a capacidade de domínio do livre-arbítrio, Satanás queria provar o contrário para Deus. E aí você pode estar pensando, então Satanás venceu. Não venceu, por quê? Porque assim que há queda, nós temos em Gênesis 3,15 a palavra de Deus mesmo dizendo: eu vou pôr inimizade entre você e a serpente, entre a tua semente e a serpente. Ou seja, vocês aqui são amigas, vocês aqui dialogam, vocês aqui têm relacionamento. Daqui por frente, vocês não terão mais nenhum tipo de relacionamento, vocês serão inimigas. Então, Deus resolveu o problema, só que o Senhor vai dizer o quê? Vai ter que nascer da semente da mulher, para que esmague a cabeça da serpente, enquanto esta lhe fere o calcanhar. Quando isto se cumpriu? Na cruz do Calvário. Enquanto Jesus na cruz, ao bradar, está consumado, quando ele brada, está consumado, entrega o seu espírito a Deus e volta ao Pai, naquele momento a cabeça da serpente é esmagada, enquanto o calcanhar foi ferido. A ferida ali no caso foi a morte do Cristo. Então essa profecia já foi cumprida, né? Esta lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, o máximo que aconteceu com o nosso Senhor foram as feridas. Contudo, a cabeça da serpente, ela já foi subjugada. Mas Tiago, o diabo deita e rola no mundo, o diabo continua agindo no mundo, né? Jesus mesmo disse, né? Ali vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Correto, né? Ele continua dominando, fazendo, mas ele precisa da autorização de Deus.
Ele precisa, tudo que ele vai fazer, ele tem que estar sujeito à soberania de Deus. E nesse sentido, alguns teólogos ousam até dizer, Satanás também é um servo de Deus. Às avessas, mas porque ele só pode fazer o que Deus permite que ele faça. O diabo não tem carta branca para fazer o que quer no mundo. O mundo não é dele. A criação não é dele. O homem não é dele. E aí, você tem que entender que quando você tem o seu esposo que não serve ao Senhor, quando você tem sua esposa que não serve ao Senhor, quando você tem um filho que não serve ao Senhor, esse esposo, essa esposa, este filho, esta filha, não é do diabo. O diabo não tem nada. Tudo que Deus faz é bom e perfeito. O problema é o pecado que nos rodeia. Então às vezes a gente vê uns crentes falando, o diabo, o diabo, o diabo, dando tanta ênfase ao diabo. Quando na verdade, Paulo vai dizer aos coríntios que nós não devemos desprezar os ardis, as artimanhas de Satanás. Ou seja, devemos estar atento ao que Satanás faz e vigiar. Contudo, nós temos que ter sempre em mente, Deus é maior, Deus é soberano, Deus pode todas as coisas e o diabo não pode nada. Observe na história de Jó. Para que Jó sofresse os flagelos que sofreu, Deus teve que autorizar. Então acalma o teu coração. Qualquer tipo de flagelo, qualquer tipo de tentação que venha a ocorrer em sua vida, ela só acontece se Deus permitir. Porque o diabo não tem autonomia nenhuma nesse mundo, o diabo não tem autonomia na sua família, o diabo não tem autonomia na igreja. Então nós precisamos entender que às vezes dá uma ideia de que o diabo está reinando, o diabo está... Não, gente, entenda, o nosso compromisso é com aquele que foi ferido, o nosso compromisso é com aquele a quem nós estamos celebrando neste final de semana, fazendo memória do seu corpo e do seu sangue, até que ele venha, como nos ensina as Escrituras. Façam isso até que eu volte. Não foi essa a recomendação do Senhor? Então tenha essa ideia na sua mente, tá bom? Provisão divina. O último aspecto da queda do homem a ser tratado diz respeito à provisão de Deus para o pecador. A graça e a misericórdia de Deus são dois temas que percorrem toda a Bíblia, refletindo o caráter do Criador no relacionamento com suas criaturas caídas. Observe que eu grifei aí graça e misericórdia. Por quê? Embora nós estejamos vivendo na dispensação da graça, a graça de Deus é manifesta desde o Éden. E às vezes as pessoas falam, não, irmãos, a gente vive na graça desde que Jesus morreu, ressuscitou e instituiu a igreja. Não, a graça é presente desde o Éden. Por quê? Deus podia ter matado Adão e Eva e começar tudo de novo. Deus podia ter exterminado a raça humana ali mesmo, a raça humana, Satanás e tudo, e falado, bom, tá tudo criado bonitinho? Vou fazer uma outra criatura agora, essa aqui não deu muito certo, vou fazer um outro homem, uma outra mulher, não vou criar cobra, não vou criar serpente, vou destruir a serpente e acabou tudo. Não, Deus é um ser gracioso, Deus é um ser misericordioso. Graça é aquilo que não merecemos, misericórdia é quando Deus sente as nossas misérias e age com compaixão, com amizade, com afeto às nossas misérias. No Éden, Deus sentiu a miséria do homem e agiu com graça e misericórdia. Mas Tiago, como que Deus sentiu a miséria do homem? Deus não pode sentir sentimento ruim. Os sentimentos que eu tenho dentro de mim, os bons e os ruins, Deus sabe como são todos, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Às vezes nós falamos, ninguém me entende, eu estou triste, eu estou abatido. Deus sabe o que é ser triste, Deus sabe o que é ser abatido. Mas eu estou caído, eu estou angustiado, eu estou com a minha mente depressiva, eu estou me sentindo oprimido. Deus sabe tudo isso. Deus sabe o que é isto. Mas Tiago, como que eu sei que Deus sabe tudo isso? É simples,
Por 3 anos e meio, Deus resolveu caminhar por este mundo em forma de homem. A Bíblia diz em João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando o Verbo encarna, o Verbo sente o que o homem sente. Quando o Verbo encarna, o Deus Todo-Poderoso conhece mais de perto, não que ele não conhecesse, ele já conhecia. Só que agora Deus de maneira plena conhece a criação num sentido mais de viver o que a criatura estava experimentando. Tá? Então a graça e a misericórdia, elas estão presentes desde o começo. Tá? O simples fato de Deus não ter matado Adão e Eva e ter lançado eles para fora do Éden, como diz no versículo 22, 23, o fato de Deus ter posto eles para fora do Éden já implica amor. O fato de Deus ter colocado eles para fora do Éden e ter dado ainda meios de sobreviverem, que Deus podia ter muito bem colocado Adão para fora e falado: se vira, meu amigo, você não quis ser como um de nós? Se vira. Deus não fez isso. Deus disse para Adão: agora você vai ter que trabalhar e não pouco, vai ter que suar para comer. Deus ainda foi gracioso. Aí você fala: mas Tiago, isso não é graça. É graça. Deus podia ter abandonado Adão e Eva à sorte, não abandonou Adão e Eva à sorte. Deus deu as sentenças e deu ainda a receita de como viver depois. Por isso que nós temos que tomar cuidado ao julgar as pessoas na igreja. Por quê? Quando eu vejo Deus julgando, o mesmo Deus que julga e dá sentença também dá o escape. Então a você que se faz juiz do seu irmão, juíza da sua irmã, se quer ser juiz, faça como Deus, julgue, mas dê a solução. Caso contrário, você não passa de um fariseu e dos bons dos tempos de Jesus. Fariseu acusava, fariseu julgava, mas não propunha solução. Observe quando Jesus está está no meio de uma multidão e Simão, o fariseu, convida Jesus para a sua casa. Observe que Simão despreza Jesus, embora Jesus esteja na mesa. E quem recebe Jesus é uma adúltera. Simão diz no seu coração: olha, se esse homem fosse profeta de verdade, ele sabia quem era essa mulher. Julgou, mas não apresentou uma solução. Jesus, conhecedor do coração do homem, conhecedor das intenções do coração do homem, Jesus vai olhar para aquela mulher e ver naquela mulher alguém digna de graça, compaixão e misericórdia. Quando Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, na mesma medida que você medir, vão medir a você também. O que isso quer dizer? Que o julgamento deve vir acompanhado de solução. Julgamento que não é acompanhado de solução é acusação. E acusador das nossas almas só tem um: não queira roubar o papel do diabo. O diabo já faz o papel dele muito bem. Muito bem. Os crentes precisam entender. Podemos julgar? Sim, mas apresente solução então. A Bíblia, quando nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo recomendações aos presbíteros, as escrituras são claras. Os presbíteros têm condições de fazer julgamentos, ou seja, fazer apontamentos, olhar onde estão erradas as coisas, né? Contudo, é julgar e solucionar, e não simplesmente apontar o erro e ficar depois espalhando o erro. Recentemente, eu não me lembro quando, me lembro sim, a última vez que preguei, mês passado, falando da igreja de Laodiceia, eu mencionei uma frase e eu venho meditando nela antes da mensagem e continuo meditando nela. Nós somos os culpados da vergonha da igreja estar sendo exposta. Nós somos os culpados. Por quê? Nós queremos dar uma de diabo mirim, acusando os irmãos, acusando a igreja, expondo a vergonha da igreja. E nós precisamos aprender que nós somos chamados para a paz, nós somos chamados para a santificação, nós somos chamados para a edificação, nós somos chamados para o crescimento saudável e eu vou usar uma expressão aqui que talvez alguns irmãos achem estranhos, mas para evoluir sempre.
E quando eu digo evoluir, é crescer na graça de Deus. Mas não, eu prefiro ficar parado, com meu dedo metralhadora, e eu vou acusando. Proponha solução, meu santo. Proponha uma solução, minha santa. Quer julgar? Você pode, mas solucione. Caso contrário, você é um bom fariseu. E no cristianismo não há espaço para fariseus. No cristianismo não há espaço. Você está na religião errada. Parece um pouco duro, né? Poxa, o Tiago voltou com a corda toda, né? Só que não tem jeito, eu preciso entender. Se eu quero falar de graça e misericórdia, eu também preciso falar de juízo. Porque quando a graça de Deus se manifesta, é porque o juízo de Deus foi manifesto também. Se graça é favor não merecido, o que eu merecia? Condenação. O que eu merecia? Juízo. Eu não posso falar de graça se eu não falar de juízo. Eu merecia juízo e condenação. Mas Deus é um Deus tão gracioso, tão bondoso, tão amoroso, tão misericordioso e justo, que mediante a sua justiça, Ele não me dá, em várias vezes isso, o que eu mereço. Eu mereci o fogo do inferno. Você merecia o fogo do inferno. Eu merecia a condenação eterna. Só que Ele, com a sua graça e misericórdia, nos chama de amigo, nos chama de filho, preparou um céu para nós e diz que vem nos buscar para nós estarmos junto com Ele, porque o desejo dEle é estar conosco. Isso é graça. Entende o que é graça e o que é juízo? Eu vejo tanta gente falando de graça, mas eu falar de graça e não falar de juízo, eu posso levar o crente da graça para a desgraça, a estar longe da graça de Deus. Então, medite nisso. Eu não quero nem ver se tem comentário. Não quero nem ver esse tema. Só a graça de Deus. Imediatamente após a queda, ao mesmo tempo em que julga, Deus oferece provisão. Ao mesmo tempo que Deus dá a sentença, Deus dá a solução. Então acate esse conselho no nome de Jesus. Ao mesmo tempo que você quer apontar o erro de alguém, a falha de alguém, o faça, mas aponte também uma solução. Caso contrário, está fazendo o papel de acusador. Volto a dizer, nós só temos um acusador de nossas almas, e ele faz o papel dele perfeitamente. Ele nos acusa dia e noite. Dia e noite. Então não faça isso, irmãos. Uma frase que Jesus disse à mulher adúltera: mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher levanta a cabeça, ela está olhando para o chão, ela levanta a cabeça e não enxerga acusador. E aí Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Talvez o diabo esteja lhe acusando, ou talvez o diabo esteja usando alguém para lhe acusar. Mas no nome de Jesus, que o Senhor repreenda essas acusações da sua vida, da sua mente, que o Senhor repreenda esse dedo que está apontado a você lhe acusando, e que você possa seguir em frente, não pecando mais, não caindo nesse erro mais. Porque eu não posso ficar falando para você, você está errado, você é um pecador, você é um esquecido de Deus, um abandonado por Deus, sem lhe apresentar a solução que Deus apresentou. Eu não posso. Que igreja é essa? Só que eu também não posso ficar falando, Deus te ama, o amor de Deus é incondicional, a graça de Deus é incondicional. Se eu não falar para você, arruma teu caminho, cuida da sua vida, nós vamos prestar conta a Deus um dia. Há uma grande confusão entre a graça e a lei, né? A dispensação da graça e a dispensação da lei. O fato de nós estarmos na dispensação da graça não quer dizer que a lei foi anulada. Isso deve-se tomar um cuidado muito grande. Porque se a lei tivesse anulada, para que um livro desse tamanho? Usa só a metade, não é? Se a lei fosse anulada, usasse só de Mateus à frente. A lei não foi anulada. Eu venho tratando assim essa questão e batendo firme nessa questão desde o ano passado, quando eu dei um panorama dos livros do Antigo Testamento. A lei não foi anulada. Então entenda que a lei ainda é válida, principalmente para a igreja.
Alguns aspectos da lei são relativos a Israel, as leis cerimoniais. Isso para a igreja não se aplica, né? Mas as leis de aspecto moral, elas são vivas ainda, e Jesus ressaltou todas. Todos os 10 mandamentos Jesus não só cumpriu, como reafirmou. E deu dimensões a esses mandamentos. Um que eu gosto de citar muito, que os crentes começam a dizer assim: Jesus só confirmou 9 mandamentos e 1 não, né? Jesus não confirmou o sábado, né? A guarda do sábado. Mas ele confirmou sim, porque quando Jesus vai dizer: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos dou descanso. O descanso ali é Shabá, é sábado. A palavra sábado significa descanso. O que Jesus estava dizendo, né? Quando ele curava no sábado, ministrava no sábado, e aí os fariseus ficavam acusando, Jesus teve que dizer: está aqui aquele que é maior do que o sábado. Ou seja, vocês descansam um dia, enquanto eu dou descanso à vossa alma. Eu sou o vosso descanso, eu sou o seu sábado. Então todos os 10 mandamentos foram cumpridos e ratificados por Jesus, confirmados por ele. São leis morais. O crente precisa de descanso físico? Sim, mas também precisa de descanso na sua alma. E talvez esse seja o descanso que nós estamos almejando tanto. Em dias de tantas informações, de tantos desencontros, de tanto desamor, nós precisamos de descanso na alma. Eu preciso de descanso na minha alma. Você precisa descansar na alma. E Jesus nos faz um convite nessa manhã: venha até mim que eu vos dou descanso. Então a lei está viva para nós. Ela não foi abolida. Não matarás, não roubarás, não adore outros deuses, não tome o nome de Deus em vão. Essas leis estão vivas para nós. A primeira promessa messiânica se encontra em Gênesis 3,15, prenunciando a vitória final de Deus sobre o mal. A partir dessa declaração, todo o restante da revelação aponta e caminha para a obra substitutiva de Cristo. Não há um texto nas Escrituras em que Jesus não apareça. Não há uma mensagem nas Escrituras em que eu não veja Jesus. Jesus está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Não é à toa que Jesus, em Apocalipse capítulo 1, vai dizer para João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio de tudo e o fim de tudo. Tudo começa nele e tudo termina dele. Tudo é por ele, é para ele. Glória seja dada a ele eternamente. E eu preciso entender isso. De Gênesis 3,15 em diante, o tema central da Bíblia é Jesus. Caio Fábio vai usar uma expressão muito interessante, que ele diz que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. O que ele quer dizer com isso? Jesus é a chave para se entender todas as Escrituras. Eu não posso entender as Escrituras se eu não conhecer Jesus. Eu não consigo compreender a dimensão de toda a palavra de Deus se eu não conhecer a Cristo. E essa é a proposta: conhecer Jesus. Essa é a proposta da igreja: apresentar Jesus. Essa é a proposta da igreja: pregar Jesus. O Cristo que foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, andou 40 dias entre nós, fez sinal, maravilha, voltou para o céu e fez uma promessa. Quando ele está subindo, 2 anjos aparecem e dizem àqueles homens, aquela multidão de 500 homens aproximadamente: o que vocês estão olhando? Esse mesmo que vocês viram subir é o mesmo que vocês vão ver descer. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que nós anunciamos, e está presente desde o primeiro livro da Bíblia até o seu último capítulo e versículo. Ele é o Alfa, ele é o começo, ele é o Ômega, ele é o fim. Nada passa na história da humanidade sem que Jesus não tenha aparecido. Nada. E aí vamos seguir mais um pouquinho. Por essa razão, fez o Senhor vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Versículo 21 do capítulo 3. As peles custaram a vida de um animal inocente.
a vida e o sangue. Deus matou para o bem do pecador. Aquele animal que foi morto por Deus no Éden, para ser feitas as vestes de pele para Adão e Eva, representam ali também o Cristo que viria a ser crucificado mais à frente. E que através desse sangue nós teríamos cobertura, através desse sangue nós teríamos autoridade. Uma coisa que nós temos que ter muito vivo em nossa mente: o diabo não respeita a minha condição social, o diabo não respeita a minha credencial de evangelista, o diabo não respeita as obras que eu faço, o diabo não respeita o nome da minha família, mas se há sangue do Cordeiro, ele tem que bater em retirada. Se há sangue no umbral da porta do meu coração, ele tem que cair fora. Se o meu coração está banhado no sangue do Cordeiro, ele não entra. Se a minha mente está lavada no sangue do Cordeiro, ele não tem poder sobre a minha mente. Se as minhas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro, ele não tem do que me acusar. O diabo não respeita título, posição, dinheiro. O diabo não respeita as suas obras. Mas o diabo respeita o sangue do Cordeiro que está sobre nós. O diabo tem que bater em retirada quando vê o selo do Espírito Santo na tua vida. O selo não são dons espirituais. O selo não é falar línguas estranhas. O selo, o penhor do Espírito, é a marca espiritual que eu tenho em mim. Quando o diabo vai tocar, ele não pode, só se Deus permitir. João vai nos dizer em 1 João que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. E eu vejo um monte de crente na igreja que o diabo deita e rola. Por quê? Porque não nasceu de Deus. E o Senhor te faz um convite: nasça de mim nessa manhã. Mas Tiago, eu já batizei, sou obreiro. Pois é, e o diabo deita e rola na tua vida, meu santo e minha santa, por quê? Tem que nascer de Deus. Jesus disse para um homem chamado Nicodemos. Nicodemos conhecia toda a lei, Nicodemos conhecia toda a estrutura judaica, Nicodemos sabia que Jesus era o Messias. Só que envergonhado, com medo do que os outros iam pensar, vai encontrar Jesus de noite, começa um diálogo com Jesus e Jesus vai dizer: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ah, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aquilo deve ter dado um nó na cabeça daquele homem tão grande. Como nascer de novo? Um homem velho pode tornar a nascer da sua mãe novamente? Foi essa a resposta. Para você ver como Nicodemos conhecia tanto a tradição, tanto a lei, e não entendia nada das leis do Espírito. Às vezes nós estamos na igreja, cantamos na igreja, pregamos na igreja, vivemos na igreja, gastamos a vida na igreja e não conhecemos as leis do Espírito, as leis espirituais, não nascemos de novo. Ai, irmão, a minha vida é uma vida repleta de retaliação do mal. Ô, irmão, todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Larga isso em nome de Jesus. Nossa, é crente sendo retalhado. É uma colcha de retalho, o crente. Né? Sabe quando a vozinha pega os paninhos, vai juntando um no outro? É os crentes da igreja, todo retalhado. Tem que ver, irmão, se você nasceu de novo. Porque se o diabo está pintando e bordando na sua vida, tem alguma coisa errada. Nós costumamos chamar isso de legalidade, brecha. Observe na sua vida. Maligno não tem o poder de ficar tocando na vida de crente. Não tem poder. Não tome cuidado, vigie. Às vezes a brecha na sua vida é tua boca, tua língua. Às vezes a brecha são seus olhos, que olham para o que não deve. Às vezes a brecha é a mão, que trabalha ou mexe no que não deveria mexer. Eu tenho que tomar esse cuidado. Eu preciso observar. Mas Tiago, eu não tenho brecha nenhuma na minha vida. Te dou um conselho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com Deus e deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração qual é a brecha que está aberta. Mas não, eu não tenho erro na minha vida não, eu ando certinho. Está fazendo o que aqui? Por que não foi embora já? Já tinha que ter morrido, já tinha que estar no céu.
Eu sou certinho, não, irmão, eu tenho a vida mais íntegra do mundo. Jura? Meu Deus, que maravilha! E está andando no nosso meio, essa santidade toda. Que bênção que Deus não tomou para si. Enoque por menos Deus levou. Elias por menos Deus levou. E você está entre nós. Santo. Ah, meu irmão, tem misericórdia. Tape as brechas da sua vida. Corra para os pés do Senhor e pergunte ao Senhor: Senhor, aonde estou errando, no que estou falhando? E isso não é uma vez na vida, é todo dia. Todo dia. Amém? Vamos lá. Com efeito, Hebreus 9:22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, foi necessário que Cristo morresse, porque senão nós não teríamos perdão dos nossos pecados. Tá? Sem derramamento de sangue não há remissão. Então foi necessário sim. Uma vez que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Quando Paulo fala isso, ele está fazendo também uma referência ao pecado original, ao pecado de Adão e Eva, né? Porque com o pecado o homem passou a morrer, né? E você pode ver ao longo das Escrituras, eu vou tratar isso daqui umas 2 aulas, a idade do homem foi sendo reduzida, o tempo de validade do homem foi sendo reduzido, e chegou a meados de 120 anos, né? Hoje nós vemos pessoas que chegam a 115, 116, né? Principalmente japoneses, né? Você vê japoneses que vivem aí, são centenários, vários japoneses centenários, né? Aí cada um quer dar a sua contribuição e falar: o meu segredo para viver tanto é isso. Eu já ouvi que o segredo para viver tanto era comer banana. Eu já vi gente falando que o segredo para viver tanto era... não é um segredo muito ortodoxo, mas beber 2 cálices de gin. Olha só, irmão, o segredo. Mas o segredo para viver, na verdade, a Bíblia ensina: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer viver e viver bastante e bem? Honra pai e mãe. Honre pai e mãe. Às vezes a gente fala: não, o segredo, irmão, é ter uma vida regrada, é fazer exercício, atividade física, é comer bem, é isso e aquilo. Ajuda, de fato. Só que eu vejo um monte de gente que faz tudo isso e morre cedo. Salomão tem uma expressão no livro de Provérbios, que ele diz que tem gente que morre fora do tempo. Como assim morre fora do tempo? Tem gente que acaba provocando a sua própria morte, né? Com as suas imprudências. Então tome cuidado, no nome santo de Jesus. Tá? Enoque, ao ser trasladado, Gênesis capítulo 5, também ilustra que Deus não perdeu o controle da história e que a sua provisão se manifestou extraordinariamente. Ou seja, o mundo já estava corrompido pelo pecado, contudo Enoque resolveu andar com Deus. Isso é uma escolha. Irmão, eu peco porque todo mundo peca, né, irmão? Não, irmão, eu sou assim porque lá na igreja todo mundo é assim. Pois é, Enoque resolveu andar com Deus. O mundo todo indo por um lado, Enoque foi na direção oposta e Deus o tomou para si. Deixa de ser Maria vai com as outras, massa de manobra. Para com isso. Nosso pastor sempre fala isso: igreja não é massa. Igreja não é massa de manobra de ninguém. Principalmente nós que somos obreiros na igreja. Não trate o rebanho do Senhor como se fosse coisa sua, é de Deus. Não é seu, é de Deus. Não tente manobrar aquilo que é de Deus. Não tente ludibriar, enganar aquilo que é de Deus. A igreja é de Deus, o povo é de Deus. E às vezes as pessoas falam: não, irmão, a gente tem que fazer assim, e vai manobrando. Cuidado em tentar manobrar o que é de Deus. Você que é líder de grupo, você que tem pessoas ao seu comando, não trate como se fosse coisa sua.
é de Deus. Eu, quando vou lidar com os diáconos da igreja, talvez algum deles possam até estar assistindo e podem dizer isso. Eu procuro ser o mais respeitoso possível. Embora às vezes tenha que ser enérgico, porque eu sou enérgico, mas tenho que ser o mais respeitoso possível, porque eu não estou lidando com o que é meu, eu estou lidando com o que é de Deus. Isso me traz muita preocupação. Quando eu entro na casa de alguém para visitar alguém, seja quem for, eu estou entrando para visitar uma propriedade de Deus, e não só um membro da igreja, um membro da instituição. Quando eu aconselho alguém, estou aconselhando alguém que é de Deus, e talvez as palavras que eu vou direcionar àquela pessoa podem mudar o rumo que ela está dando para a vida dela. Eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso tomar muito cuidado. Da mesma forma que eu sou propriedade de Deus, você é propriedade de Deus. Eu não posso manipular a propriedade de Deus. Alguns homens na história das Escrituras, na história do povo de Deus, tentaram manipular o povo de Deus e tiveram finais trágicos, finais terríveis. Vou te dar um exemplo só. O rei Saul tentou manipular o que era de Deus. Foi eleito capitão sobre todo Israel. Não foi Deus quem quis Saul, o povo quis Saul. Saul achou que o povo era dele, né? Saul era aquele tipo bonitão, grandão, fortão, né? Bonito igual o pastor Jonatas, assim, sabe, aquele porte, grandão, né? E aí o que acontece? Saul chegou uma hora que a vaidade tomou conta do coração dele. Isso é muito comum nós vermos em lideranças na igreja. A vaidade toma conta do coração, e aí o indivíduo já está achando que o negócio é dele. E não é. Até quando Deus tira o espírito que está em Saul, põe em Davi, e Deus fala para Samuel: vai até a casa de Saul e diz para Saul: eu tenho te rejeitado, já achei um substituto. Você já pensou você receber uma visita na sua casa e Deus falar profeticamente a você: não me agrado de você, eu rejeito você e suas obras? Você já pensou nisso? Você já parou para meditar nisso? E a Bíblia diz que Saul agora é atormentado por um espírito maligno. Enviado por quem? Por Deus. Mas Tiago, Deus deixa um espírito maligno atormentar alguém? Sim, Saul era ungido de Deus. Estava governando porque Deus permitiu. Mas Deus também permitiu que um espírito maligno atormentasse a Saul. Então tome cuidado, tome cuidado. É um outro conselho que eu te dou. Eu hoje, como os irmãos sabem, estou completando meus 29 anos, sou muito jovem, sou um jovem obreiro. Talvez alguns dos irmãos que estejam me assistindo tenham o tempo que eu tenho de vida, tem de ministério. Sabem muito mais do que eu, têm muito mais experiência do que eu. Mas se você puder, ouça o conselho desse jovem obreiro. Não trate as coisas de Deus como se fossem coisas suas. O que é de Deus é de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus, e devemos ser tratados assim. Vai aconselhar alguém? Aconselhe como se estivesse aconselhando a propriedade de Deus. Vai orar por alguém? Ore como se estivesse orando pela propriedade de Deus. Vai visitar alguém? Visite como se estivesse visitando uma propriedade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Com todo o cuidado possível. Medindo as palavras. Mas Tiago, agora eu vou ter que ficar me policiando. Vai, porque isso é fruto do Espírito. Moderação é fruto do Espírito. Esse negócio de que eu falo que dá na telha, eu sou espontâneo, eu sou sincero. Policie-se. Guarde a sua sinceridade para você. E tenha domínio próprio. Porque se eu for usar a minha sinceridade para machucar alguém, não é sinceridade, é grosseria, é agressividade. E o fruto do Espírito também é mansidão. Mas Tiago, não, mas Tiago nada. Você está falando com uma pessoa que é muito dura. Eu sou duro. Quem convive comigo sabe que eu sou duro, sou difícil de lidar.
Contudo, o Espírito de Deus vem trabalhando, porque eu acredito que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la até que ele venha. Eu estou em processo de reforma, eu estou em processo de construção, assim como vocês. Mas, Tiago, por que tem gente que está na igreja e nunca melhora? Porque quer ser o engenheiro da obra, quer expulsar o engenheiro, que é o Espírito Santo, quer expulsar o construtor da obra e quer fazer por si mesmo. Deixa o engenheiro pôr em prática a planta que Deus planejou de você. Deixa o engenheiro aplicar junto com o construtor a planta que está programada para a sua vida. Todo o nosso destino está traçado por Deus. Deus já escreveu a minha e a tua história. Contudo, eu preciso entender que Ele tem controle sobre todas as coisas. Para de querer ter o controle da situação. Eu me lembro daquele filme Clique, em que o homem ganha um controle, aquele do controle azul, e ele vai controlando a vida dele. E às vezes nós achamos que nós somos o Adam Sandler, é isso o nome dele? Né? E ele tem o controlezinho na mão, e eu quero ter o controle da situação. Mas enquanto você ainda quer controlar a sua vida, é prejudicial a você e a quem está à sua volta. O duro é quando você quer usar o controlinho com o povo de Deus. Isso é o perigoso. Tome cuidado, tá? Deus sabe por que fala as coisas. Eu não vim pronto para essa parte. Creio que Deus conduz todas as coisas. Né? Caminhando para o final, conclusão. Minha conclusão ainda é um pouquinho longa. Gênesis é o livro dos bons e dos maus começos. Bons começos por quê? Deus criou o universo, reino animal, reino vegetal, criou o homem, a mulher. É o livro dos bons começos. Deus criou o casamento, né? Deus criou uma série de coisas boas ali, é o livro dos bons começos. Contudo, é o livro dos maus começos, porque nós temos pecado, desobediência, ira, assassinato. Tudo que acontece no Gênesis é a primeira vez. Então nós temos a primeira vez de coisas boas e a primeira vez de coisas ruins. Como o livro dos bons começos apresenta a provisão divina para o problema do pecado, ou seja, no começo de tudo, houve um primeiro problema e Deus deu uma única solução. Qual é a solução para o problema? Jesus. A solução para o meu e para o teu problema é Jesus. A solução para a tua casa é Jesus. A solução para o teu casamento é Jesus. A solução para a tua saúde é Jesus. A solução para os teus negócios é Jesus. A solução para a igreja é Jesus. Nós não temos outro recurso, nós não temos outro meio de resolver as coisas se não for por meio de Jesus. A igreja no meio da crise tem crescido. Por quê? Cristo é o cabeça da igreja. E Ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu já disse isso a vocês uma vez. Quando o texto está escrito no grego, o texto diz assim, as portas do inferno vão tentar entrar porta adentro, mas não vão conseguir entrar. As portas do inferno vão empurrar a porta para arrombar a porta, mas não vão prevalecer. O mundo, a pandemia, a crise tem tentado empurrar a igreja, mas Deus, como guardião da igreja, está na porta dizendo, ninguém toca nela, ninguém mexe nela, a propriedade é minha, o povo é meu, eu comprei com meu sangue. Ninguém mexe no que é de Deus. Por isso que eu te faço novamente este convite, examine-se a si mesmo, não para comer o pão e o cálice, mas para entender por que o maligno tem deitado e rolado na tua vida. Examine-se. Eu não posso dizer para você, olha isso, aquilo outro. Até poderia. Mas melhor é o Espírito Santo entrar no teu coração, na tua mente, e dizer a você o que é que você tem que mudar. Entretanto, crendo na queda, acreditamos que existe uma solução infalível de Deus para o problema do pecado, do mal e do ser humano. Gênesis faz parte desse plano perfeito de Deus para a sua criação. A queda levou o mundo ao caos, consequência do pecado cometido pelo primeiro casal. A queda levou o mundo ao caos e Jesus veio trazer equilíbrio para nós, paz ao nosso coração. É estranho o crente ter paz no meio de uma crise. É estranho o crente ter
contentamento no meio de uma situação tão tribulosa. E Deus tem nos proporcionado isso. Deus tem nos proporcionado alegria em meio à tristeza. Deus tem nos dado gozo no lugar do luto, no lugar da angústia. Deus tem nos dado provisão enquanto no mundo há falta. Deus tem nos dado maná diário. Isso é motivo de nós sermos gratos a Deus, porque Deus sempre soluciona as nossas questões. Mas, Tiago, eu estou num problema insolúvel. Vou te dar um conselho. Ou melhor, a resposta, talvez, para o seu problema ser insolúvel. É insolúvel para você. Experimentou entregar na mão de Deus? Experimentou deixar na mão de Deus? Tiago, eu estou num beco sem saída. Experimentou confiar em Deus? Não, eu confio. Não confia. Porque se confiasse, Deus já tinha lhe provido o escape. Israel, Êxodo capítulo 14, chega em Pirraiote, né? Pirraiote no hebraico é beco sem saída. Eles não tinham para onde ir e Deus proveu um escape no meio das águas. E tantos outros que eu vejo nas Escrituras que chegam em situações semelhantes a Israel em frente ao mar e Deus provê escape. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Quando Josafá é avisado que moabitas e amonitas vêm contra ele, Josafá coloca toda a congregação em oração. E no meio daquela oração, Deus levanta um profeta, Jaziel. Deus levanta Jaziel e diz a Josafá: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão que vem contra vós. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Resposta semelhante Deus deu a Moisés: o Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão. Ou seja, quando eu entrego na mão de Deus, Deus peleja por mim. Quando eu dou o meu problema para Deus, e eu estou dizendo eu dou, eu não empresto. Porque às vezes nas nossas orações nós emprestamos nosso problema para Deus. O que é emprestado tem que voltar. Não, eu dei o meu problema para Deus e Deus tem cuidado de mim. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Entretanto, apesar da queda, Deus não abandonou o ser humano e provou esse cuidado oferecendo Jesus para religar o pecador a si. São João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a solução de Deus para nós. Deus nos amou de maneira tão grande, de maneira que João não conseguiu nem explicar, que Deus nos deu o seu Filho. Essa é a herança da igreja. Eu vejo às vezes os crentes trabalhando na igreja e falando assim: é o meu galardão no céu. O meu galardão é Jesus e eu estou satisfeito com isso. Se hoje o Senhor encerrasse o meu ciclo de vida, o meu galardão é Jesus, é estar na sua presença. Eu não quero honrarias de Deus quando chegar no céu, eu quero abraçá-lo. Eu não quero uma coroa na cabeça quando chegar no céu, eu quero estar diante dele e poder agradecer pelo que ele fez por mim. O que Jesus fez por mim e por você, ninguém fez, ninguém faz. O que Jesus fez por nós, ninguém paga. Jesus é o galardão do seu povo. Às vezes eu quero um galardão aqui na igreja, uma batição no ombro, você é espetacular, Tiago, você é 10, Tiago, você é insubstituível. Às vezes eu quero ouvir isso, mas o galardão do crente é ter a certeza no seu coração, que se ele fechar os olhos aqui, ele abre lá, porque ele está na presença de Jesus. Essa é a nossa maior recompensa. O crente não morre, o crente passa da morte para a vida, ele dorme aqui e acorda na presença de Deus. Esse é o galardão da igreja do Senhor. Deus nos amou de maneira tão grande que Ele deseja estar conosco. Eu quero encerrar
lendo um texto do apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 6, capítulo 5, do versículo 6 ao 21. Eu vou ler e você acompanha aí na tela. O texto eu acredito que fala por si só, eu não preciso nem explicar muito. Diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Entretanto, não há comparação. Aqui eu repeti, se pela transgressão de um só homem, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde o pecado transbordou, a graça de Deus superabundou, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto reflete ou resume tudo isso que nós falamos, eu hoje e o presbítero Luciano nas últimas 3 aulas. Por um homem entrou o pecado, a condenação, e por um homem veio a salvação e a justificação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma. Contudo, eu preciso ser consciente de que eu tenho que me achegar aos pés da cruz diariamente, rogando ao Senhor perdão dos meus pecados, a lavagem das minhas vestes espirituais no sangue do Cordeiro, e pedindo a Deus: Senhor, unja os meus olhos, unja os meus ouvidos, guarde a minha mente, guarde os meus lábios, as minhas mãos. Senhor, fortaleça os meus joelhos, para que eu possa me prostrar diante de Ti. Faça esta oração. O pecado, meus irmãos, o pecado está presente em nosso meio.
no mundo, na igreja. Contudo, há aquele que é maior do que todos os nossos pecados. Contudo, há aquele que venceu o pecado, venceu a morte, e hoje nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que essa graça te alcance, que essa graça alcance a sua casa, a sua família, o seu ministério, que você receba perdão de Deus nessa manhã, que você se sinta perdoado pelo Senhor e justificado pelo Senhor, que você sinta o transbordar da graça de Deus no seu coração, e que as bênçãos de Deus sejam sempre abundantes na sua vida. Aonde você está? Ore comigo agora. Pai de graça, bondade e misericórdia, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pela provisão que o Senhor nos preparou, sendo Seu Filho Jesus enviado ao mundo, tendo morrido por nós, rasgando, pagando a cédula que era contra nós na cruz do Calvário, quitando a nossa dívida com Deus e nos reconciliando com o Senhor novamente. Pai de graça, nos permite estar sempre em Sua presença, justificados, limpos, lavados, purificados no sangue do Cordeiro. Nos permite, Senhor, trabalharmos para o Senhor com as mãos limpas, com o coração limpo, com a mente limpa. Nos permite, Senhor, termos comunhão uns com os outros, comunhão sincera, honesta, digna, verdadeira. Nos permite, Senhor, trabalharmos para o Senhor cuidando do que é seu e não fazendo como se fosse nosso. Senhor, modifique o que há de ser modificado nos nossos corações e mentes. Trabalhe em nossa vida de maneira especial, de modo a entendermos a nossa posição no reino e o que o Senhor quer de nós. Que possamos ajudar uns aos outros e crescermos juntos em amor e unidade. Que a Tua graça transborde aonde o pecado tem reinado. E que o pecado, meu Senhor, seja expulso desse coração. E que haja confissão, que haja restauração, que haja perdão e salvação. Meu Senhor e Rei, em nome de Jesus, que toda culpa seja limpa, que toda culpa seja liberta dessa mente, que toda acusação de Satanás seja repreendida no nome de Jesus, porque nós cremos que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Pai amado, se o maligno tem tocado em alguém, na família de alguém, em nome de Jesus, Senhor, abre a mente e os olhos do coração desta pessoa, para que ela enxergue onde há uma brecha aberta, onde há uma condição que o diabo tem entrado para trabalhar, e que essa brecha seja fechada, e que essa brecha seja trancada, e que o maligno não tenha mais poder de acusar, que o maligno não tenha mais poder de tocar, para que nós possamos, no nome santo de Jesus, seguir adiante e termos a companhia do doce Espírito de Deus em nosso coração, nos orientando e guiando em tudo. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Esse é o pedido da minha alma e a minha gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê um domingo abençoado e que Deus nos prepare nova oportunidade para estarmos juntos aqui. Amém? 7h15 temos o nosso grande culto para a glória de Deus, com louvores, oração e a ministração da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom domingo, nós já oramos, então eu despeço vocês com a bênção apostólica. Receba aí no seu lar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja viva e eficaz no seu coração, hoje e sempre, e aí na sua casa você diz amém e eu digo amém aqui, e estamos abençoados para a glória de Deus. Deus abençoe, bom domingo.